Olá, gente, boa noite a todos, ou melhor, bom dia. Hoje, quinta-feira, 24 de setembro de 2015, meia-noite e 36 minutos, aqui no bairro da Abolição, zona norte do Rio de Janeiro, sul do Carioca, temperatura em torno dos seus 24 graus. A gente começa aqui nosso plantão, edição no meio da semana do Trovoado Tempo, para fazer um comentário sobre como é que essas condições meteorológicas devem ficar para as próximas 48 horas e a tendência para o final de semana e, por conseguinte, o início da próxima semana. A gente está com uma situação de tempo, ele deu uma melhorada, mas ainda está tendo durante a madrugada e início da manhã ainda nevoeiro, névoa acontecendo. Isso tudo porque nós tivemos aí ventos marítimos soprando e esses ventos acabam jogando um pouco tanto de umidade como também um ar um pouco mais frio do oceano para o continente. Então, esse choque entre o ar mais seco que está no continente com o ar vindo do oceano acaba dando um pouco de choque entre as camadas, tanto da superfície como também das camadas mais elevadas da atmosfera, acaba dando esse choque térmico, fazendo o desenvolvimento aí dos nevoeiros. Geralmente a neblina acontece por ausência de vento. Como nós temos aí variações de ventos durante algumas horas do dia, não seria essa a questão, seria mais em relação à diferença de temperatura que está ocasionando aí esses nevoeiros, essas névoas acontecendo em algumas localidades, até durando até meados da manhã, até atrapalhando até as condições de voo no aeroporto Santos Dumont, como aconteceu hoje e aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro. O que a gente está tendo aí de expectativa? A gente deve ter aí, devido a essa circulação de ventos que começam a soprar mais efetivamente do interior do continente para outras regiões como região norte, região nordeste, centro-oeste em direção às regiões, à região sudeste e parte da região sul. Esse vento ele tem, além de ser um vento seco, ele traz muito calor e devido a isso vai causar um aquecimento mais efetivo nas próximas horas aqui no Rio de Janeiro especificamente, ou seja, toda a região sudeste, em especial Rio de Janeiro. A expectativa é que a temperatura amanhã ela se eleve mais. Hoje tivemos, pelo registro do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, temperatura de 36 graus e meio registrada e poderemos ter uma elevação mais considerável da temperatura chegando aí em torno de 38 graus. A expectativa é que na sexta-feira a gente tenha a condição de temperatura mais elevada não só do inverno, como também de todo o ano de 2015, por causa da intensificação desses ventos que vão soprar cada vez mais fortes nas camadas superfície também de média altitude e vão trazer, além de ser ar mais seco, um ar mais quente, ou seja, vamos ter um território aquecido e com território, ou seja, ar quente sobre ar quente, vai fazer com que haja a elevação da temperatura com uma rapidez maior e na madrugada, ou seja, na noite, madrugada, a gente não vai ter um resfriamento tão importante a ponto de que a temperatura ela não consiga abaixar tanto. Ou seja, ela vai se manter em torno dos 23 graus, 22 na maioria da região do Rio de Janeiro, e vai se elevar bastante, aí dando uma amplitude térmica bem considerável, em torno de 16 até 20 graus de diferença, ou seja, de amplitude térmica. Então, a gente deve ter aí essa condição meteorológica pelo menos até a próxima sexta-feira, quando nós vamos ter aí, no sábado, uma aproximação de uma frente fria ao largo do litoral, entre Paraná e São Paulo. Essa frente fria que vai estar mais ao litoral vai ajudar aí a mudar um pouco a circulação de ventos e injetar umidade, podendo causar aí até algumas pancadas de chuva no sábado em parte da região sudeste, aumento de nebulosidade aqui no Rio de Janeiro, com a circulação de ventos no quadrante sul. Há uma tendência da temperatura a baixar,
como aconteceu no domingo, ou seja, você injeta a umidade, injeta um pouco de ar marítimo do oceano para o continente, faz com que a temperatura tenha um declínio na mesma, tanto na temperatura na temperatura máxima como na temperatura mínima. Essa condição no domingo ela vai dar uma intensificada maior, a gente vai ter uma condição maior de chuva no domingo, mais na parte da tarde, e o tempo dá uma melhorada um pouco na segunda-feira, mas uma melhorada rápida em relação a uma situação de pré-frontal, já que a gente está com uma expectativa de uma chegada de uma frente fria que vai vir com mais força no início da semana, deve estar chegando aqui no Rio de Janeiro entre segunda e terça-feira, segunda noite e terça-feira na parte da manhã, ou seja, a gente vai ter aí uma condição que podemos ter algumas pancadas de chuva até de forte intensidade em algumas partes aqui do Rio de Janeiro, né, a partir da próxima semana, ajudando aí a aliviar o calor, não acabando com o calor, ou seja, fazendo com que volte alguma onda polar, onda mais fria. Isso por enquanto é descartado quanto a uma queda de temperatura aqui no Rio de Janeiro mais significativa. O que pode acontecer é dar um refresco na temperatura. A temperatura está atingindo os seus 38, 39, 40 graus, ela dá uma queda em torno de uns 30, 31 até no máximo 33 graus. Tá certo? Bom, então eu vou ficando por aqui com essas notícias, tá? Eu vou anunciar que o nosso próximo plantão Trovado do Tempo deve ser na próxima sexta-feira, no horário das 8 horas da noite, no máximo 8h30. E se tiver qualquer tipo de problema, com certeza eu envio um recado para vocês no Milênio do Tempo do Facebook para mais informações quanto à possível alteração aí do nosso plantão Trovado do Tempo. Então, gente, um bom dia a todos, fiquem na paz e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.